Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, agora a aula número 4. Vamos obter aí todas as operações na forma algébrica de um número complexo. Passaremos pela adição, depois a subtração, a multiplicação e ao entrarmos na divisão, vamos entender aí o que é conjugado de um número complexo, ok? Muito bem. Então começaremos pela adição, primeira operação na forma algébrica. Seja Z1 igual a A mais B vezes I e Z2 igual a C mais D vezes I. Quero a soma de Z1 mais Z2. Então, a gente vai juntar a parte real de Z1 com a parte real de Z2. Como eu quero a soma, faremos A mais C. Agora vamos pegar a parte imaginária de Z1 e vamos somar com a parte imaginária de Z2. Ou seja, vamos colocar aqui o I no final, em evidência. BI mais D vezes I vai ser B de bola mais D de dado vezes I. Tanto é que se a gente fizer a distributiva B vezes I mais D vezes I. Lembrando que a parte real agora do número complexo Z1 mais Z2 é A mais C, e a parte imaginária é B mais D vezes I. Ok? Muito bem. Vamos ao primeiro exemplo. Z1 igual a 7 menos 3 vezes I, Z2 igual a 4 mais I. Vamos calcular Z1 mais Z2. Vamos pegar a parte real de Z1 e somar com a parte real de Z2. 7 mais 4, 11. Agora pegaremos a parte imaginária de Z1, que é menos 3 vezes I, vamos somar com a parte imaginária de Z2, que é mais I. Menos 3I mais I, menos 2 vezes I. E aí já é o resultado definitivo dessa nossa soma. 11 menos 2 vezes I. Ok? Muito bem. Vamos para a subtração, que é uma operação análoga à da soma ou adição. Seja Z1 igual a A mais B vezes I, e Z2 igual a C mais D vezes I. Resultado de Z1 menos Z2. Então nós vamos subtrair a parte real de Z1 da parte real de Z2. Ficaremos com A menos C. Mais. Por que mais? Porque agora a gente vai fazer a subtração da parte imaginária de Z1 com a parte imaginária de Z2. Aí o sinal de menos vem aqui. Ou seja, BI menos DI fica B menos D vezes I. Lembrando que a parte real de Z1 menos Z2 é A menos C. Parte imaginária, B menos D vezes I. A distributiva BI menos DI. Obviamente, se aqui tivesse menos, a gente vai subtrair da mesma forma. Nos exemplos a gente vai ver essa ideia. Exemplo onde Z1 igual a 3 menos 2 vezes I e Z2 igual a 7 menos 5I. Vamos subtrair a parte real de Z1 e a parte real de Z2. 3 menos 7 menos 4. Vamos agora subtrair a parte imaginária de Z1 da parte imaginária de Z2. Menos 2 vezes I menos 5I. Ou seja, menos 2I mais 5I. O sinal vai ficar mais 3I. Se você quiser, obviamente, resolver aqui no rascunho, menos 2 vezes I menos 5 vezes I. Portanto, fica menos 2 vezes I mais 5 vezes I. E, de fato, fica positivo 3I. Esse, portanto, o resultado da subtração de Z1 menos Z2. Você pode fazer também Z2 menos Z1. Aí vai fazer 7 menos 3, 4, menos 5I, menos 2 vezes I. Fica menos 5I mais 2I, fica menos 3I. Então, qualquer subtração aqui pode ser solicitada, do primeiro menos o segundo ou do segundo menos o primeiro. Ok? Muito bem. Continuando agora, multiplicação. Seja Z1 igual a A mais B vezes I e Z2 igual a C mais D vezes I.
o resultado do produto de Z1 vezes Z2. Vamos colocar aqui um parênteses em Z1. A mais B vezes I. Quero multiplicar por Z2, parênteses, C mais D vezes I. Nesse caso, vamos aplicar aqui a distributiva. A vezes C e depois A vezes D vezes I. Depois BI vezes C e BI vezes DI. Então, vamos primeiro com a parte aqui de cima. A vezes C, mais A vezes D vezes I. Então, mais A vezes D vezes I. Agora, BI vezes C, vamos colocar na ordem B vezes C vezes I. Então, mais B vezes C vezes I. Finalmente, aqui temos que tomar um cuidado. BI vezes DI, se você quiser fazer no rascunho, ó, B vezes I multiplicado por D vezes I, B vezes D, fica B vezes D mesmo. E I vezes I ao quadrado. Como I ao quadrado é menos 1, fica menos 1 vezes B vezes D, menos BD, B vezes D. Então esse é o resultado, menos B vezes D. Vamos unir a parte real, que é A vezes C, com essa parte real aqui, menos B vezes D. Vai ficar AC menos B vezes D. Agora vou juntar a parte imaginária, colocando I em evidência no final. A vezes D mais B vezes C. Está aí a parte real do produto AC menos BD e a parte imaginária AD mais B vezes C vezes I. Vamos pegar um exemplo para fixar essa ideia do produto. Veja, Z1 é 3 menos 2I, Z2 é 7 menos 5I. Vamos colocar aqui entre parênteses o produto de Z1 por Z2. Então, 3 menos 2 vezes I e Z2, 7 menos 5 vezes I. Aplicando a distributiva, vamos multiplicar o 3 vezes 7, depois o 3 vezes menos 5i. Depois menos 2i vezes 7 e menos 2i vezes menos 5i. Começando, 3 vezes 7, 21. 3 vezes menos 5i, menos 15 vezes i. Menos 2i vezes 7, menos 14i. Agora, cuidado, podemos fazer até direto, mas eu tenho aqui i vezes i, que é i ao quadrado. Então, menos 2i vezes menos 5i dá mais 10i ao quadrado. Se 10i ao quadrado, onde 10 é positivo, mas o i ao quadrado é menos 1, vai ficar menos 10. Então, o resultado aqui é menos 10. Finalizando o produto, temos que parte real 21 menos 10. Resultado 11. Menos 15i menos 14i menos 29 vezes i. Esse já é, portanto, o resultado final do produto Z1 vezes Z2. Perfeito? Muito bem. Antes de iniciarmos a divisão, que é a última operação na forma algébrica, vamos entender o conjugado de um número complexo. O conjugado de um número complexo, z igual a mais b vezes i, é o número complexo denotado por z barra igual a menos bi. Qual é a mudança que a gente tem do número complexo z pelo seu conjugado? Apenas na parte imaginária. Basta a gente trocar o sinal da parte imaginária. Apenas isso. Vou pegar alguns exemplos. Z1 igual a menos 7 mais 2 vezes i. Significa que o conjugado Z1 barra vai ser menos 7, a parte real não modifica, só modificamos aqui a parte imaginária, para menos 2 vezes i. Vamos pegar outro exemplo. Z2 igual a 5 menos raiz de 2 vezes i. Qual é o conjugado?
a parte real é mantida, fica 5. E a parte imaginária era menos raiz de 2 vezes i, vai ficar mais raiz de 2 vezes i. Então, esse é o procedimento para encontrar o conjugado. Vamos pegar mais dois exemplos. Z3 igual a, suponhamos que ele seja um número imaginário puro, menos 8i. Na verdade, é 0 menos 8 vezes i. O conjugado de Z3 vai ser igual a, o zero permanece, só modifico a parte imaginária, então mais 8i. O último exemplo, vamos pegar aqui, Z4 igual a, por exemplo, menos 9. Esse é o número real. A parte imaginária é 0 vezes i. Como eu quero o conjugado, sempre o conjugado de um número real é ele próprio, porque a parte real nunca muda. Se eu tenho aqui mais 0i, o conjugado fica menos 0i, dá na mesma. Então, o conjugado de um número real, que também é um número complexo, obviamente, vai ser ele próprio. Ok? Com isso, a gente já consegue entender a parte da divisão. Vamos usar o conjugado como auxílio. Seja Z1 igual a A mais BI, Z2 igual a C mais D vezes I. Se eu quero Z1 dividido por Z2, a ideia vai ser a seguinte. Vou copiar aqui o Z1, A mais B vezes I. No denominador Z2, C mais D vezes I. A ideia é sempre multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado sempre do denominador. Qual é o conjugado de C mais DI? C menos D vezes I. É bem parecido com aquele método de racionalização. A gente multiplica pelo conjugado tanto o numerador quanto denominador. E aí aplicamos a distributiva. Vamos lá. A vezes C, A vezes C. A vezes menos DI, aí eu tenho o sinal negativo, menos A vezes D vezes I. Agora, BI vezes C vai ficar mais B vezes C vezes I. E depois, finalmente, BI vezes menos DI, primeiro que o sinal vai dar negativo, mas a hora que eu pego I ao quadrado, que é I vezes I, também dá negativo. Então, aqui o I ao quadrado sendo menos 1 e aqui menos B vezes D, o resultado fica positivo, mais B vezes D. Se você quiser fazer no rascunho, sem problema, B vezes I multiplicado por menos D vezes I. Fica menos B vezes D I ao quadrado. Como nós sabemos que I ao quadrado é menos 1 vezes menos BD fica mais BD. Muito bem. A parte de baixo é um produto notável da soma pela diferença. Podemos fazer direto C ao quadrado mais D ao quadrado. Mas vamos fazer passo a passo. Essa primeira vez. C vezes C, C ao quadrado. C vezes menos DI, menos C DI. Depois DI vezes C, mais C vezes D vezes I. Sempre vai cortar essa parte intermediária. Finalmente, menos D ao quadrado, I ao quadrado. Se I ao quadrado é menos 1, menos D ao quadrado vezes menos 1, mais D ao quadrado. Se surgir a dificuldade, você pode fazer no rascunho. Mas veja, nós podemos cancelar CDI daqui e daqui. E aí nós já temos que no denominador, o resultado final é C ao quadrado mais D ao quadrado. E na parte de cima, juntaremos a parte real aqui, que é A vezes C mais B vezes D. E vamos tentar agora colocar a parte imaginária ali, vou colocar de outra cor para a gente fixar bem essa ideia. A parte positiva aqui, B vezes C, vou colocar primeiro. Então fica B vezes C menos A vezes D. Está aí a finalização desse
dessa divisão utilizando o conjugado. É óbvio que agora a gente pode pegar essa parte aqui e separar, porque a parte real fica AC mais BD dividido por C ao quadrado mais D ao quadrado, porque aqui não tem mais a parte imaginária, o I, a unidade imaginária. Então fica AC mais B vezes D sobre C ao quadrado mais D ao quadrado, mais BC menos A vezes D vezes I, dividido por C ao quadrado mais D ao quadrado. Então a parte imaginária vai ficar toda essa expressão aqui. Mas vamos fazer o exercício para fixar essa ideia. Aqui foi só uma amostra usando a parte literal. Vamos ao exemplo. Z1 igual a 2 mais 3i. Então vamos anotar aqui 2 mais 3 vezes i. Vamos dividir por Z2, 1 mais 2i. Você poderia também fazer o contrário, Z2 dividido por Z1. A ideia aqui da divisão é sempre pegar o denominador e multiplicar pelo seu conjugado. Multiplicamos o numerador e o denominador pelo conjugado deste denominador. Se é 1 mais 2 vezes i, o conjugado é 1 menos 2i. Faremos dessa forma. E aí, vamos aplicar a distributiva. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2i dá menos 4 vezes i. 3i vezes 1 é mais 3 vezes i. E 3i vezes menos 2 vezes i vai dar menos 6i ao quadrado. Menos 6i ao quadrado, como i ao quadrado é menos 1, vai ficar mais 6. Na parte de baixo, se você quiser, você pode fazer 1 mais 4. Vai dar 5. Mas vamos fazer passo a passo. 1, a gente vai construindo essas ideias. Menos 2 vezes i. E agora, mais 2 vezes i. Menos 4 i ao quadrado. 2 vezes menos 2 dá menos 4 i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, fica mais 4. A ideia do produto notável é pegar o quadrado do primeiro e depois menos o quadrado do segundo. Como o quadrado do segundo vai ser 4i ao quadrado, quando eu pego o i ao quadrado sendo menos 1, com o menos 4 fica mais 4. Então fica 1 mais 4. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Passo a passo a gente também consegue identificar que há o corte aqui, sempre vai ficar um número real no denominador. E aí, juntando a parte real com a parte real aqui, que é 2 mais 6 é 8, menos 4i mais 3i, menos i. Vamos colocar aqui menos 1i. Tudo dividido por 1 mais 4, já que aqui foi cancelado, 5. Ainda não está na forma de um número complexo a mais bi, mas nós podemos colocar aqui 8 quintos menos 1 quinto vezes i. Agora sim, parte real 8 quintos e parte imaginária menos 1 quinto vezes i. Ok? Com isso a gente finaliza todas essas 4 operações envolvendo a forma algébrica. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.